Feche os olhos, imagine estar sozinho em casa, as luzes já apagadas, e um silêncio desconfortável tomando conta de cada canto do ambiente. Você caminha devagar pelo corredor quando, de repente, sente algo roçar seus pés. Ao olhar para baixo, encontra um boneco pequeno, com roupas coloridas, um sorriso fixo e olhos azuis que parecem te seguir. Um arrepio percorre sua espinha. Esse é o começo do pesadelo chamado Chuck, o boneco assassino. Hoje, vamos mergulhar não só no primeiro filme, mas em toda a franquia que transformou esse brinquedo em um ícone eterno do terror, explorando cada detalhe que mexe com os nossos sentidos e nos faz duvidar até do que temos dentro de casa. A história nasce em 1988, com Brinquedo Assassino. Charles Lee Ray, um serial killer cruel, está em fuga, ferido, encurralado dentro de uma loja de brinquedos. Sem saída, ele invoca a magia negra, transferindo sua alma para o corpo de um boneco good guy. Imagine o cenário, em trovões rasgando o céu, relâmpagos iluminando as prateleiras cheias de brinquedos sorridentes. O cheiro de pólvora, o som da respiração ofegante e desesperada de Charles. E, então, silêncio, até que um grito ecoa em Ad Dudambala, dê-me o poder, eu lhe imploro. O ritual termina, e algo muda para sempre. Agora pense em Andy, a criança que recebe esse boneco. O toque suave da roupinha colorida, o cheiro de plástico novo, a voz engraçada e programada. Só que, com o tempo, pequenos detalhes começam a surgir. O boneco se mexe sozinho. Ele fala coisas que não deveriam estar em sua programação. E de repente, a casa não é mais segura. O medo cresce como uma sombra. Você já teve essa sensação? De olhar para algo inofensivo e sentir que havia algo errado ali? O filme nos ataca pelos sentidos. O som é marcante e risadas agudas ecoando no corredor, passos curtos correndo atrás de você, o arranhar de uma faca sendo retirada da gaveta. Feche os olhos agora, imagine escutar esses passos se aproximando, cada vez mais perto. Você se vira, mas não vê nada. Até que olha para baixo. E lá está ele. Chuck se tornou tão icônico que ganhou continuações. Em Brinquedo Assassino 2, o terror se intensifica. Andy está em um lar adotivo, tentando se recuperar, mas o boneco retorna. Aqui, a sensação é ainda mais claustrofóbica. Brinquedos, corredores de escola, cada espaço se transforma em um campo de caça. A tensão cresce porque ninguém acredita em Andy. Esse é um dos medos mais profundos, o de dizer a verdade e ser tratado como louco. Pergunto, você já tentou alertar alguém e não foi levado a sério? Imagine esse desespero multiplicado por 10, enquanto um boneco assassino está à solta. Já em Brinquedo Assassino 3, Andy está mais velho, enviado a uma escola militar. Mas Chuck também está de volta. Aqui, o ambiente rígido e disciplinado da academia cria um contraste com o caos que o boneco traz. O cheiro de pólvora, o som de armas sendo disparadas, a visão de soldados em treinamento e, no meio disso, uma pequena figura sorridente espalhando o terror. A sensação de vulnerabilidade aumenta, porque não há espaço para acreditar no impossível em um lugar assim. Depois veio uma virada. A noiva de Chuck mistura humor sombrio com horror. Tiffany, uma antiga namorada de Charles Lee Ray, também é transformada em boneca. Agora temos não apenas o terror, mas também a perversidade romântica, recheada de ironia. Imagine ouvir diálogos de casal em tom de briga, mas entre dois bonecos assassinos. Risadas ecoando na escuridão, facas afiadas refletindo a luz fraca, o som de plástico rangendo a cada movimento. É uma nova forma de horror, mais debochada, mas igualmente perturbadora. Logo em seguida, o filho de Chuck traz ainda mais bizarrice. Glenn, o filho do casal, é apresentado. O tom é mais satírico, mas ainda assim inquietante. Imagine ver um boneco ainda mais estranho, dividido entre o bem e o mal, tentando entender sua identidade. O filme provoca, mistura terror e humor,
mas mantém aquele olhar congelado que nunca deixa você confortável. E então, anos depois, vem o resgate do terror puro com A Maldição de Chucky. O cenário é mais fechado, dentro de uma casa isolada. A tensão aqui é psicológica. Ouço o som da cadeira de rodas deslizando pelo chão, o estalo de portas antigas se abrindo sozinhas, os sussurros que parecem vir de lugar nenhum. É quase como voltar às origens, mas com um Chucky mais cruel e sádico. Em O Culto de Chucky, o horror ganha novas dimensões. Vários bonecos possuídos aparecem ao mesmo tempo. Imagine o desespero de estar preso em um hospital psiquiátrico, cercado por pessoas que ninguém acredita, e de repente descobrir que não existe apenas um Chucky, mas muitos. Cada canto, cada sombra, cada objeto ao seu redor pode estar possuído. O pavor se multiplica. E a história continua, com séries e novas adaptações que mantêm viva essa figura macabra. Mas o que nunca muda é a essência, e Chucky representa a inversão da inocência. Aquilo que deveria ser um amigo, um companheiro de infância, se transforma em um assassino frio. E é isso que faz com que ele nunca seja esquecido. Agora eu te pergunto, depois de conhecer toda essa trajetória, você ainda teria coragem de deixar um boneco no seu quarto? Você conseguiria dormir tranquilo sabendo que, a qualquer momento, poderia ouvir uma risada aguda no meio da madrugada? Ou, quem sabe, sentir um toque leve puxando a ponta do seu cobertor? Porque, no final das contas, Chucky não é apenas um boneco assassino. Ele é a materialização dos nossos medos mais íntimos, o medo de ser traído pelo que amamos, o medo de não ser acreditado, o medo do impossível se tornar real. E é por isso que, décadas depois, seu olhar congelado ainda nos assombra. Então, da próxima vez que você entrar em um quarto escuro e ver um brinquedo esquecido em cima da cadeira, lembre-se, alguns sorrisos não foram feitos para trazer alegria. Alguns sorrisos foram feitos para matar.